Outro time que hoje jogou pela Libertadores e que perdeu os 100% de aproveitamento foi o Flamengo. O Flamengo enfrentou o Talleres da Argentina, merecia inclusive perder o jogo. O Talleres perdeu pelo menos 3 chances claras no primeiro tempo, jogou muito melhor no primeiro tempo. Flamengo levou 2 gols ridículos, um gol contra do William Arão, que foi bizonho, ele sozinho dentro da pequena área, ele entra de carrinho e faz o gol contra, e o segundo gol, sempre o Isla, ele não consegue passar batido, um gol ridículo em cima do Isla. E o Talleres quase... Não, é ridículo. O Isla... de mim mesmo, né? Não. O Isla jogar hoje no Flamengo é inaceitável. É um jogador que ganha quase 600 mil reais por mês pra errar em quase todo jogo. Ele erra em quase todo jogo do Flamengo. Então tá mantendo a regularidade. É isso. E o Flamengo já tentou se livrar do Isla algumas vezes, mas quem vai pagar? Ninguém vai pagar o salário que o Isla ganha no Flamengo. Então ele vai ficar lá. Essa é a verdade. E o Paulo Souza, que vocês tanto falam, pilhado, não me convence. Desde o começo de trabalho dele no Flamengo, o Flamengo não emplaca, o Flamengo tem os mesmos erros bobos na defesa, insiste em muitos erros. Tinha muito desfalque. Hoje o Pablo saiu tá bom, mas eu ouvi o seguinte discurso. Tinha muitos desfalques. Não, ele não tinha. Hoje ele foi com a cavalaria inteira tirando o Mateuzinho. Mas o Pablo sai com menos 10 minutos. Respeita que ele viu o Jorge Jesus e a viuvez voltou com tudo. É isso. O sangue voltou a ferver. Só que ele viu e não teve que falar com o cara do Lélio. Ele viu o homem lá, nossa. Tem aquele discurso, o que eu digo é o seguinte, o Flamengo, o torcedor do Flamengo, ele abraçou o Paulo Souza pela postura dos atletas. Só que não tem como dizer. Eu desafio vocês. Vocês viram alguma evolução no Flamengo do Paulo Souza? Eu digo evolução. O Flamengo do Paulo Souza é muito melhor que o Flamengo do Rogério Ceni, do Renato Gaúcho, do Domenech. Em qual aspecto? Eu não consigo ver. Eu vou mais longe, quer dizer, eu vou na contramão de boa parte da torcida do Flamengo. Desses 4 que você citou, em Libertadores, os 4, você falou Domenech, Rogério, Renato e agora. Dos 4, o Flamengo em Libertadores jogou mais com o Renato. O Renato, quando pegou o Flamengo para jogar o mata-mata do ano passado, no placar agregado, fez 5-1 Defesa e Justiça, 9-2 no Olímpia, que tinha eliminado o Inter, o Defesa ganhou um título em cima do Palmeiras. E 4-0 no Barcelona de Guayaquil. Aí jogou mal o primeiro tempo, o Palmeiras perdeu. E perde a final no erro, né? Tá tudo e perdeu a final jogando melhor. Na fase de grupos do ano passado, empatou com o Lacaleira, empatou 3 jogos no ano passado. É isso. Eu não vejo uma evolução do Flamengo com o Paulo Souza. Você falando também não vejo, assim, sobrando. Mas também, alguns atletas também... por exemplo, o departamento médico do Flamengo tá lotado, né? Por exemplo, hoje o Pablo. Tava tudo tranquilo, o Flamengo começou jogando bem. Quando o Pablo sai, que dá calafrios. A zagueirada toda machucada. Normalmente zagueira que senta o pau. No Flamengo gostava de zagueira, tudo machuca. Mas hoje o time... Você tem o Gustavo Gomes que joga 100 partidas no Palmeiras. No Flamengo, todos os zagueiros que chegam, tudo machucado. Gustavo Henrique, machucado. Léo Pereira, machucado. Rodrigo Caio, machucado. Fabrício Bruno, machucado. E agora o Pablo machucado. Culpa do técnico. Não é culpa do técnico. É departamento médico. Ainda tem machucado. Também o departamento médico tem um tempo pro cara se recuperar. Mateuzinho tá machucado. Mateuzinho, Vitinho, tem muitos jogadores. Mas sabe, normalmente da bola, quem machuca, o Marinho. Quem machuca é os atacantes e os meias, que a gente senta o pau dos caras. O zagueiro tá ali pra sentar o pau. O zagueiro só corre pra trás quando o time tá mal organizado. Pode estar acontecendo, 5 zagueiros machucados, não existe isso não. O que pode estar acontecendo é erro de preparação, como aconteceu com o Crespo aqui no São Paulo, que lesionava os caras. A preparação física, os caras perderam a mão por qualquer razão, e aí eu não tenho capacidade para discutir por que isso acontece, mas quando começa muita lesão, aí já passa, aí você joga pro coitado do departamento médico. Tem um tempo, uma distensão tem um tempo. O Flamengo começa o jogo tranquilo. O Flamengo começa o jogo tranquilo, até melhor. Você viu qual jogo? Eu tava em casa vendo o jogo e vim pra cá. O Flamengo começa bem, quando sai o Pablo, que o Arão volta pra zaga, aí o Flamengo entra no aí começa a vai do meio campo. O Talleres teve 2 cabeçadas ali a queima-roupa. Uma dentro da pequena área, que o Santos cabeceia por cima do gol, sozinho, que o jogador dá um balão lindo no Davi Luiz.
e cruza. E o outro, uma defesa milagrosa Não tava apertado, não. Começa. E o Tadieres teve as melhores chances no muito primeiro depois tempo. que o Pablo sai, pô. Quando o Pablo trava, o Davi Luiz, o Felipe Luiz indo pro apoio. Junto com o Bruno Henrique. Não é tão ruim assim, não, hein? O Talheres, não é tão ruim, não, hein? Esse time já eliminou o São Paulo dentro do Morumbi. A atuação. Não. Mas um São Paulo que não se compara com o time que tem o Flamengo, gente. Não mesmo. É verdade. Como é que Mas de qualquer maneira. Não dá pra gente achar bom o resultado pra mim do Flamengo com o elenco que tem empatar com o Tadieres. Mas empatar na Argentina não é um. E com a atuação que foi. Não foi uma atuação ruim. Ganhou. Foi uma atuação ruim do Flamengo hoje. Foi uma atuação ruim. E a atuação ok. Eu achei que os 4 da frente estavam muito isolados. Isso eu achei que o time tava dividido, assim. Os 4 da frente, eles estavam bem separados. Quando o Arão passou pra zaga, quando o Arão não tava assim, não. Piorou mesmo. Piorou quando o Arão foi pra zaga que piorou. Piorou. Aí entrou o Andrés Pereira, que entrou muito mal. O Andrés era um cara pra tentar ligar os setores. Ele entrou mal demais no jogo. Todo mundo achava que quem ia entrar... Era o Thiago Maia. Tava os dois aquecendo. Todo mundo achou que ia entrar o Thiago Maia e chamou o Andrés Pereira. Que entrou mal demais no jogo. Muito mal. Muito passe. O Andrés Pereira, eu concordo com o Bruno. Agora, a situação é a seguinte. O Flamengo tem muitos desfalques, ok. Mas o time titular estava em campo. O Pablo, sim, saiu. Mas, Santos, goleiro titular. O Isla... A gente nem sabe quem é o titular ali na direita. Isla, Rodinei, o Mateuzinho tá lesionado. Não dá pra aceitar. Não, realmente, o Isla, o que ele veio fazendo no Flamengo é impressionante. Aí você tem o Pablo e o Davi Luiz. É a zaga titular do Flamengo hoje. O Pablo saiu com dores na posterior da coxa. Na esquerda, Felipe Luiz, titular. William Arão e João Gomes, titulares. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Tava tranquilo. O time titular estava inteiro. Enquanto tava assim, o começo do jogo tava tranquilo. Quando o Pablo sai, que o Irarão vai pra zaga e o Andrés Pereira, não entra o Thiago Maia, entra o Andrés Pereira, aí que desanda tudo. Fica tudo muito longe, sai o gol logo, né, e toma pressão. Mas até então eu tava vendo em casa que tava tranquilo. Eu achei o Tadieres melhor no primeiro tempo, porque o Tadieres teve inclusive duas chances claríssimas. Mas o primeiro tempo teve um monte de coisa, teve a saída do Pablo, né? Agora, vocês concordam que, o Vamp concordou, o Piperno, que não tem uma evolução com o Paulo Souza por enquanto? Porque eu até entendo a torcida do Flamengo. Fechada com o Paulo Souza. Foi o treinador escolhido pela diretoria, na minha opinião, mal escolhido. Agora, foi o treinador escolhido. Realmente, ele tem que ter uma sequência de trabalho. Mas não é um bom trabalho por enquanto. Não dá pra gente dizer que ele faz um bom trabalho no Flamengo. Ele conseguiu perder o Carioca. Que nenhum outro técnico que passou conseguiu perder. O Carioca com esse elenco do Flamengo. Depois a Libertadores. Atuações nada maravilhosas. O grupo é fraco. Brasileirão, alternando. Vocês conseguem ver um bom trabalho do Paulo Souza em quase 5 meses de trabalho? Antes da resposta de vocês, break na Rádio Jovem Pan. Eu acho que é um time que oscila, assim. Ele jogou bem contra o São Paulo, jogou bem contra o Palmeiras, 2 jogos seguidos. Aí fez um jogo muito ruim com o Atlético Paranaense em Curitiba, na sequência. Aí depois veio o Libertadores, enfim, hoje era mais para perder do que para ganhar o jogo, hoje na Argentina. Foi um jogo que terminou mais com o Tadieres merecendo um pouco mais a vitória do que o Flamengo. É um time que tem altos e baixos. Eu não acho tão diferente dos times do... Teve momentos, né? O time do Domenech, ele teve alguns momentos bons, mas ele teve vários desfalques, caiu. Também era um time de oscilações, né? Tomou algumas goleadas, até porque demorou um pouco para o time assimilar, então tomou goleada do Del Valle, tomou do São Paulo, tomou do Atlético Mineiro. Com o Rogério, teve também os seus altos e baixos, teve um momento de arrancada ali na reta final do Brasileiro, ganhou, depois perdeu jogadores na Copa América, teve oscilações. E o Renato começou muito bem e depois o time caiu. Então, esse Flamengo aí, também acho que o Paulo Souza pode fazer coisa melhor, mas ele tem sido mais ou menos assim, é um time que sobe, desce, ganha a maioria dos jogos, seu time é bom, mas há muito tempo não é um time regular. Acho que nenhum dos outros. O Rogério teve um momento na reta final do Brasileiro, o Renato no início, mas também teve queda. Acho que nenhum dos outros conseguiu fazer um time muito regular, não. Mas eu concordo com o Piperno quando ele diz, o Renato, quando ele chega,
ele é avassalador na Libertadores. No mata-mata, sim. Avassalador, ele chega goleando todo mundo, inclusive era aquele, né, oba-oba da torcida do Flamengo, eu mesmo dizia, né, Flávio Prado me zoou tanto. A chegada dele foi muito boa. Sim, mas ele chegou goleando. Depois teve uma queda, que não só por culpa dele, assim, como eu falei, o Rogério na reta final do Brasileiro, o time arrancou ali e ganhou o campeonato. Depois, antes não começou bem, depois caiu um pouquinho. Então o Flamengo, ele tem sido assim, né? Tem sido um time de altos e baixos. Né? E assim, o ano passado com o Renato, o Flamengo fez, principalmente contra times paulistas, alguns jogos assim que, nossa, eu ficava com medo, porque ele goleou o São Paulo, ele goleou o Corinthians, ele goleou o Santos da Vila, passou o trator, o Palmeiras aqui em São Paulo, Olímpia. fez 4 no Grêmio lá na Copa do Brasil e tal. Aí, de repente, começa a tropeçar. Joga mal contra o Cuiabá, joga mal contra o Atlético Goianiense e contra times piores, muito piores. Ele jogou com o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Contra o Atlético Paranaense, que teve muita falha individual. 3-0. Muita falha individual, tinha tomado um 4-0. Aquele eu acho que foi o Inter. jogo que o Flamengo do Renato começou a ter aquela decadência. E ali... O time que limpou o vestiário no Maracanã foi o Tajeres? O Tajeres limpou o vestiário. Não, porque aqui. o Flamengo limpou o vestiário lá também. Deixou, inclusive. Eu acho isso legal, civilizado. Que no Morumbi, agradecemos por todo o carinho e hospitalidade. Saudações rubro-negras. Eu acho isso civilizado. Muito, não fez nada errado, não. Acho legal. Não, acho legal. o Então, Mauro já César, fez nosso no companheiro Morumbi. aqui, falou que o Talheres, ele tava falando na Córdoba, tipo isso aí, ele falou assim, é tipo a Bahia. Os caras estão admirados com o Flamengo, São vai receber... receptivos. Receptivo, vai receber muito bem. Ótimo. Não vai ser o clima hostil que nem foi na...